Boa tarde, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos à live do Seno. Estamos aguardando a entrada da nossa querida confrade Marta Antunes, que vem abrilhantar a live do Centro Espírita 9 de outubro, no dia de hoje. E ela já está chegando. Estamos aguardando. A nossa irmã está chegando. Boa tarde, querida Marta Antunes. Seja muito bem-vinda à live do Centro Espírita 9 de outubro. Nós agradecemos a sua presença na tarde de hoje para abrilhantar o nosso trabalho na tarde de hoje. Muito obrigada. Olá, como está? É um grande prazer estar com todos vocês aqui e falar sobre um tema tão interessante a respeito do Evangelho e como uma prática para a humanidade. Abraço a todos vocês, Elnora, e todos os demais que estão me vendo, com muito carinho, com muito afeto. Obrigada, Marta. Boa tarde, Valquíria. Seja bem-vinda à nossa live. Marta, você quer fazer a prece inicial ou a prece final? Do jeito que você quiser. Se quiser, eu posso fazer agora ou posso no final. Vocês, como usualmente você pode fazer, no final, ou convidada no final ou no início? Então, você faça a inicial. Tá Eu bom. faço a final. Tá bom. Podemos fazer então? Vamos. Amado Mestre Jesus, neste momento de estudo, nós nos elevamos o nosso pensamento a vós, Senhor. Queremos vos agradecer pela essa oportunidade. Que em teu nome, em nome de Deus, nós aqui nos encontramos reunidos, ainda que pelos meios virtuais, mas as nossas vibrações, o nosso coração, nossos sentimentos, as nossas irradiações mentais, elas nos aproximam, nos envolvem, de forma que permanecemos, a partir desse momento, juntos, ligados mente a mente, coração a coração, para a realização de um estudo, de uma reflexão, de um dos temas que a doutrina espírita nos oferece. Assim, amado Mestre Jesus, que os teus mensageiros nos apoiam, nos amparem, nos fortifiquem, e damos assim iniciada essa nossa reunião de hoje. Sim. Bem, sejam todos bem-vindos à live do Seno. Vocês são amigos assíduos nas nossas lives e nós agradecemos imensamente. Aqui estamos com a nossa querida Marta Antunes, que ela agora está vice-presidente de unificação da Federação Espírita Brasileira, FEB. Eu vou deixar a Martinha se apresentar, porque é melhor. Bem, nós como a Leonora falou, nós estamos como vice-presidente da unificação da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita, ela é administrada por um conselho diretor, que tem 4 vice-presidentes e um presidente. Então, todas as ações, atividades da FEB é deliberada, é decidida e analisada por essa coordenação, por esse conselho.
Mas nós estamos na FEB desde 1980, quando lá cheguei. Já fui convidada pelo presidente Francisco Thyssen, que era o presidente da FEB na época, para me dedicar-me à área do estudo doutrinário, que sempre foi a minha vocação, do adulto. Uma vez que a Cecília Rocha, que também estava lá na FEB, estava chegando. Eu cheguei em janeiro de 80, a Cecília chegou em julho de 1980, e a Cecília ia se dedicar, pelo menos naquelas fases iniciais, à consolidação da evangelização infanto-juvenil no Brasil. E eu ficaria com a parte do estudo adulto. Então, a partir daí, nunca mais deixei a FEB, né? Sou espírita de berço, meus pais já eram espíritas, fui educada no meio espírita, numa educação espírita, passei por tudo aquilo, mocidade, tudo aquilo. E estamos aí, trabalhando, continuamos, aposentamos, sou bióloga, biomédica de profissão, exerci com muito carinho, com muito amor essa profissão, e hoje estamos aqui juntos para dar continuidade a esse trabalho. No momento, eu passei por todos os estudos da FEB, né? Área de estudo, do EA, do EA, da mediunidade, de adulto, voltado para o estudo das obras básicas, e hoje nós estamos supervisionando um programa chamado Evangelho Rede Vivo, que procura levar o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, com a finalidade de nós refletirmos a nos transformarmos em pessoas melhores. É isso aí. Muito bom, Marco. É um trabalho extraordinário, né, ao longo da jornada, né, Marco? E é sempre uma grande alegria, um imenso amor da gente trabalhar por esta doutrina iluminada, esclarecedora, que é a doutrina dos Espíritos. Seja bem-vinda e fique à vontade para desenvolver o seu tempo. Tá bom. Bom, meus amigos, eu queria te pedir, Honora, quando estiver faltando uns 5 minutos antes, você, né, para eu não me empolgar muito e passar do tempo. Então, eu quero primeiro agradecer a você, né, a todos por essa oportunidade. E esse tema, a obra do Evangelho para a humanidade, é um tema muito oportuno, sobretudo, sempre seria oportuno, mas no momento atual de grande desafio, por conta de uma pandemia e de outros grandes desafios que nós estamos vivendo, ele é muito oportuno. Vamos iniciar, para nós começarmos a pensar mais na importância desse tema, que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, consta uma informação dos orientadores da vida maior, dos espíritos responsáveis pela codificação, que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus destinou como guia e modelo da humanidade terrestre. Essa informação que nós não podemos ignorar. Não devemos ignorar essa informação. Quer dizer, acima de todos os seres humanos da nossa humanidade, os espíritos nos informam que nós temos um guia e modelo, um orientador, aquele por onde nós devemos seguir os nossos passos. Na verdade, essa informação que a doutrina espírita nos traz, a questão 625 do Livro dos Espíritos, mostra que, na verdade, está cumprindo uma promessa do Cristo. Porque lá no capítulo 14 de João, versículo 15 a 17, no capítulo 25, consta que Jesus falando, João registrou, que ele enviaria à humanidade, posteriormente, um novo Consolador. Que naquele momento, as pessoas que viviam naquele momento não compreendiam, não entendiam.
mesmo entre os membros do seu colégio apostolar, a gente percebe que nem todos, eu diria a maioria, não percebeu a extensão e nem a profundidade dos ensinamentos de Jesus. A gente hoje, voltando um olhar ao passado, fazendo uma releitura dos registros dos evangelhos, do Novo Testamento, a gente vê que eram poucos o que conseguiam perceber a profundidade e a extensão dos ensinamentos de Jesus. Então, é óbvio que quando nós não conhecemos algo, quando nós somos pouco informados a respeito de alguma coisa, o que acontece? Ou nós nos calamos, vamos tocar o nosso caminho, ou que realmente é o que mais nós vemos presenciar ao longo da história da civilização humana. A perseguição. As pessoas rejeitam, mas não se limita apenas em rejeitar aquele ensinamento que é trazido, mas começa a perseguir quem ousa contrariar as ordens das coisas. Na verdade, Jesus, ele não veio falar da lei de Moisés, que ele a cumpriu em todos os seus momentos que ele esteve entre nós. Ele veio falar da lei maior, da lei de amor, da lei de Deus, a mostrar que a humanidade, para ela ser feliz, para nós sermos felizes, para nós alcançarmos um estado de paz, de equilíbrio e de felicidade, nós teríamos que cumprir a lei do amor. Essa foi a questão fundamental. E vivenciar, conhecer e vivenciar a lei do amor ainda continua sendo o maior desafio da espécie humana, nessa e nas próximas encarnações. Porque nós, intrinsecamente, ainda somos seres, devido à nossa imperfeição, nós somos seres ainda muito egoístas. Somos seres que ainda pensamos muito em ter, em possuir, inclusive possuir o outro, de indicar caminho para os outros. Nós ainda não aprendemos a ser seres que estamos destinados à perfeição espiritual. Então, nós erramos. Então, hoje, quando a gente fala, quando a gente vê essa resposta do Livro dos Espíritos, essa afirmativa, na verdade, do Livro dos Espíritos, que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus destinou como guia e modelo, isso serve para todas as religiões, possivelmente. Sobretudo as religiões cristãs. As orientais, não. Talvez as filosofias orientais. Mas, quando a gente lança um olhar sobre a ciência, sobre o conhecimento científico, a gente vê que uma informação dessa merece até riso, deboche, indiferença. O certo é que, independente do que pensa a ciência, do que pensa os ateus, independentemente das ideias contrárias a esse respeito, nós chegamos a uma encruzilhada da nossa vida que nós vamos nos defrontar com essa realidade. Ou seguimos a lei de amor, ou perecemos. Perecemos não no sentido que seremos destruídos, o espírito não se destrói, mas no sentido que vamos viver reencarnações de grandes dificuldades, de grande sofrimento. Porque vamos usar mal o nosso livre-arbítrio e, a partir disso, nós começamos a cometer ações que trazem reações e que nos fazem sofrer. Emmanuel, isso que eu estou falando de uma certa maneira, eu estou resumindo a palavra dos orientadores espirituais. Mas Emmanuel, em particular, no livro Pão Nosso, lá no capítulo 151, ele nos diz, nessa mensagem, ele nos fala quando Jesus faz uma pergunta aos apóstolos. Vocês também vão me abandonar? Vocês vão me deixar?
usando palavras próprias. Então, Pedro, porque era um momento crucial na vida de Jesus, todos o estavam abandonando. Judas já tinha se debandado para o lado, compreendendo que Jesus deveria ser um grande político, que viriam destruir, afastar os romanos, estabelecer uma ordem. Judas estava profundamente equivocado. Ele era entregue pelos fariseus, pelos saduceus, e muitos o abandonaram. Então Jesus pergunta para os apóstolos, os demais que estavam ali, vocês também estão com eles? Vocês vão me abandonar? Então nós temos aquela resposta magnífica de Pedro. Para onde? Para quem nós iremos, Senhor? Vós tens a palavra da vida eterna. Naquele momento, Pedro, inspirado, e a despeito da simplicidade dele, a despeito dele ter negado o mestre por 3 vezes, Pedro foi um discípulo fiel, dedicado. Somente depois de muitas lutas consigo mesmo e com as provações existenciais que ele compreendeu que Jesus estava implantando, trazendo à humanidade o amor como guia e modelo para a nossa felicidade. Mas então Emmanuel, nesse livro Pão Nosso, ele, no capítulo 151, ele analisa essa resposta de Pedro. Para quem vamos, Senhor? Vós tendes a palavra da vida eterna. Então, Emmanuel, no finalzinho, ele nos lembra que, como nós vemos no mundo de hoje, uma negação completa dos valores morais, sobretudo do Evangelho, Emmanuel afirma que o mundo permanece repleto de filósofos, de cientistas e de reformadores de toda a espécie. Isso é uma constatação no mundo atual. O mundo está repleto de filósofos, de cientistas, de reformadores de todo tipo. Sem dúvida, fala-nos Emmanuel, respeitáveis pelas suas concepções humanas, avançada de que eles são pregoeiros, que eles divulgam. Aí Emmanuel fala, na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, afirma Emmanuel, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Cedo ou tarde, porque há um propósito divino nisso, nós vamos seguir Jesus, que ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele é o guia, aquele que vai nos orientar. Então, Emmanuel tem razão. Hoje a gente vê mentes brilhantes que surgem aqui e acolá na humanidade, como nunca houve. Como nunca houve. Mas veja bem, e nunca a humanidade sofreu tanto como sofre atualmente. Não é somente as guerras religiosas, guerras, provocações de toda espécie, doença, uma miséria, suicídio, todo tipo de infelicidade que acomete o ser humano. Mas se nós estamos, tecnicamente falando, cientificamente, nós nunca evoluímos tanto como agora. Por que nós não somos felizes? É por isso. Porque muitas vezes, é o que Emmanuel acaba de falar, são expositores de palavras transitórias. Uma mente brilhante, alguém que vem dotado de uma inteligência superior ao comum dos mortais, descobre algo que é usado, por exemplo, para a destruição em massa da humanidade. Criam-se mísseis, hoje os mísseis são teleguiados, não precisa viajar e ir até o local onde está o inimigo, à distância pode localizar os inimigos ou inimigo e destruir.
e destruindo pessoas, homens, mulheres, jovens, pessoas que nada têm a ver com aquele conflito político. Então, com uma inteligência brilhante, uma certa ocasião, eu estava lendo, eu fiquei muito triste, muito reflexiva durante alguns dias, quando caiu a cortina de ferro, quando acabou aquela união das repúblicas socialistas soviéticas, quando acabou, destruiu aquele comunismo na Rússia, e hoje nós temos vários países mais ou menos independentes, a maioria independente. Eu li que no mundo ocidental, e no mundo árabe, no Oriente Médio, muitos andaram à cata daquelas mentes brilhantes, daqueles cientistas que ali viviam, pessoas que viajaram para a Lua, outros no campo da tecnologia, outros no campo da engenharia genética, em vários campos. E eu li a história de um cientista, aquilo que me deixou triste. Ele, eu não me lembro o nome, era um russo, que ele foi contratado por um desses países. Não vou citar nenhum, o nome. E ele foi contratado, mas a vida dele era uma vida miserável. Porque ele, pela primeira vez na vida, ele poderia colocar a inteligência dele a serviço. Ele estava ganhando um salário altíssimo, que ele jamais imaginou que alguém pudesse ganhar um salário tão alto. Mas ele era brilhante. Ele e uma equipe que veio com ele. Ele ganhava um salário belíssimo. Ele morava num palacete. A casa dele era tão grande, tão ampla, que ele morava, parecia um palacete. Ele falou que ele já estava ali há alguns 2, 3 anos, quando eu li essa história, e que ele tinha lugares da casa dele que ele nunca tinha ido, que ele nem conhecia. Imagina uma coisa dessa. E mais que ele, onde ele passava, que o nome dele era citado e tudo. Mas ele tinha tudo. Ele tinha as melhores roupas, as roupas das melhores grifes. Ele tinha a mesa farta, ele fazia, ele achava. Mas ele foi contratado para fazer máquinas, para fazer objetos, desenvolver tecnologia de destruição. E ele estava feliz. Ele falou, azar que o outro morra. Então, a gente começa a pensar, meu Deus, uma inteligência tão grande como essa, ficava indiferente que estivesse morrendo milhares de pessoas pelas suas pesquisas científicas. Porque o que ele interessava é que ele estava vivendo uma vida de rei, comparando quando ele vivia no regime comunista. Então, é como Emmanuel nos fala, são palavras transitórias, vazias, porque não está pensando no outro. Com isso, nós chegamos a um outro entendimento espírita, quer dizer, quando nós analisamos esses fatos, esses acontecimentos, nós começamos a ver que nós estamos muito distanciados da lei de amor. Nós estamos nos esforçando. A doutrina espírita nos ensina, nos orienta a nós nos transformarmos em pessoas melhores, cada dia, cada momento, fazendo algo que vai acumulando essa nossa bagagem espiritual. Uma lei maior que o próprio Cristo ensinou. Resumindo-se, todos os mandamentos, todo o aprendizado moral que nós tínhamos adquirido até então. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E outro semelhante a ele. Ama o teu próximo como a si mesmo. Está em Mateus, eu fiz uma citação de Mateus, que está no capítulo 22, nos versículos 37 a 39. Então, Cristo, Jesus, nos traz, ele resume que para nós sermos felizes, nós precisamos primeiro amar a Deus com toda a alma, com todo o coração, entendimento, que é esse conhecimento,
e ao próximo como a si mesmo. E qual é a primeira conclusão que nós chegamos a isso? E cedo ou tarde vai ser assim. Cedo ou tarde vai ocorrer em transformações e essa lei de amor vai ser a diretriz maior e vai governar o planeta. Não temos dúvida. A primeira coisa que nos ocorre é que precisamos, primeiro, aprender a compreender, a ler, a nos informar o que é realmente lei de amor. Será que a lei de amor fala em eu ter posse? Quanto mais bens eu tenho, quanto mais poder eu tenho, quanto mais recursos eu tenho, eu sou uma pessoa feliz? Não, não é. Ao contrário, essas pessoas que têm muitas posses, muito poder, elas são pessoas infelizes na sua grande maioria. Uma outra coisa que essas palavras do Cristo, chamado mandamento maior, nos fazem concluir é a necessidade que nós precisamos. É tão necessária quanto o alimento que nós ingerimos diariamente para sobreviver. Nós precisamos aprender a medir as consequências morais dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Quem nos fala isso é Kardec. Kardec fala isso o tempo todo, em todas as suas obras. Ele analisa e faz parte do método kardeciano. O método chamado intuitivo racional é medir as consequências morais. Ele ouvia uma verdade que o espírito trazia, uma informação, ele tentava analisar aquilo pelo raciocínio, pela lógica, mas ele, sobretudo, ele passava pelo crivo da moralidade. Se é bom para mim, tem que ser bom para o próximo. Se é bom para o próximo, é bom para mim. Então, medir as consequências morais. Nós não temos essa disciplina. Às vezes a gente fala, às vezes não são nem as palavras nossas, às vezes o tom da nossa palavra ofende o outro. Às vezes a gente cria inimizades gratuitas, digamos assim, por a maneira de proceder. Às vezes nós não tínhamos intenção de ofender, mas ofendemos. Nós não tínhamos a intenção de magoar ninguém, mas magoamos. E por que acontece isso? É uma hora de nós perguntar. Porque nós, seres racionais, dotados de inteligência, com todas as conquistas que nós temos, nós ainda não aprendemos a medir as consequências do que falamos, do que pensamos, dos nossos atos. Muitas vezes, no momento de raiva, no momento de imprudência, nós podemos até cometer crimes, se deixar levado por emoção excessiva, por uma raiva, por uma inveja, por um ciúme, por uma mágoa. Então, essas palavras de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, acima de tudo, nos educa, moralmente falando, de medir as consequências morais do nosso ato. E o amor ao próximo, então, o próximo passa a ser o instrumento da nossa evolução. Então, está toda a informação aí. Para nós sermos felizes, nós temos que parar de olhar para nós mesmos egoisticamente. Por isso que o Espiritismo fala que o egoísmo e o orgulho são os maiores entraves ao progresso. Então, à medida que vamos abrindo mão do egoísmo e que vamos estendendo o olhar para o próximo, mesmo que a gente seja com ações pequenas, que nós, às vezes, não temos condições de fazer grandes ações, pequenas coisas, um gesto de tolerância, uma palavra amiga, um bater nos ombros, coisas assim simples, mas nós vamos nos educando. Vamos educando. Engolir um desaforo. Eu tenho uma irmã que dizia, quando nós éramos jovens, eu não levo desaforo para casa. Ela vivia dizendo isso. E nós achávamos que ela estava certa. Ela era uma pessoa muito inteligente, muito rebelde. Hoje, que o tempo passou, que tivemos que passar por muitas lutas, ela fala, eu levo desaforo para casa. Eu sou feliz por levar desaforo para casa. Por quê? Porque a gente aprende a silenciar as ofensas.
Aprende, sobretudo, não só a silenciar, mas a perdoar. Então, nós, quando vamos, tudo isso que nós estamos conversando aqui, que eu estou falando para vocês, irmãos e irmãs, é, tem um caráter de uma reflexão, não tem um caráter doutrinário, de dizer o que vocês devam fazer, mas como uma reflexão, para a gente parar na nossa caminhada. Ainda há tempo. Nós temos muitas encarnações pela frente, nós temos muitos estágios no plano espiritual, então dá tempo para a gente começar, né, moldando essa massa, tornando ela mais maleável. Então, quando a gente olha a humanidade hoje, vamos ver os países, nós podemos reduzir numa frase bem simples. Nós temos no planeta poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas que têm pouco ou nada. Ontem eu estava vendo na televisão aquelas pessoas que são crianças, jovens, a maioria já perderam os pais, que são expulsos dos seus países, são exilados, dependendo da boa vontade de outros países, e muitas vezes sofrem todo tipo de abuso econômico, moral, todo tipo. Um país que é dominado por conta de um governante que é religioso fanático, outros que estão em extrema miséria, realizando trabalho escravo. Então, quando a gente começa a ver essas coisas da humanidade, que a maioria da humanidade está passando, poucos que detêm muito poder, muito dinheiro, e a maioria que não tem quase nada, ou nada. Aí a gente fica triste. Isso não há. Aí muitos falam, onde é que está Deus? Eu não acredito em Deus. Não é porque questão de crença ou não ter crença em Deus. Mas, a partir do momento que nós começamos a ter ciência dessas coisas, não fazer de conta que não existe, mas ter ciência, e começarmos a transformação, não do outro, não impor transformação no outro, mas em nós mesmos, nós começamos a dar exemplo. E o exemplo contagia. A partir do... Por que essa humanidade de hoje está desse jeito? Porque é uma humanidade que o que sobressai é o lucro, é o apego aos bens transitórios, bens que vão ficar aqui. Como diz uma vez uma postagem no Facebook que eu li, nem mesmo a roupa que nos vestiram para nosso sepultamento ou que nós vamos ser cremados, nós levaremos para o outro lado. Não levamos nada, absolutamente nada. Mas ainda temos essa humanidade assim. Então, consciente dessas informações, da necessidade da prática, da vivência da lei de amor, que nós precisamos conhecer um pouco mais, foi que a Federação Espírita Brasileira teve a ideia de nós começarmos a estudar livro a livro do Evangelho, do Novo Testamento. Nós já temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da necessidade moral, da construção do homem de bem. E eu quero chamar a atenção aqui, abrindo um parêntese, que na construção do homem de bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro está assim, características do homem de bem. E após essa mensagem, tem os bons espíritas. Quer dizer, que os bons espíritas, para ser espírita, para ser bom, chamado de bom espírita, primeiro ele tem que ser um homem de bem. Peço a vocês que deem uma lida lá nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo e vejam o que é ser homem de bem e o que é ser bom espírita. Mas, diante disso, a Federação Espírita Brasileira chegou à conclusão que nós precisávamos nos envolver mais no conhecimento moral, pelo menos ter informação moral. A gente pode não ser bom, mas eu tenho informação do que é certo e do que é errado. Então, nesse momento, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa ainda esclarecida em termos morais, mas eu posso deixar de fazer isso. O que eu posso fazer para evitar que o mal propague? Então, eu vou, para encerrar, encaminhar para daqui a pouco para o nosso encerramento, nessa segunda parte, digamos assim, das nossas reflexões, existe uma mensagem que eu gostaria muito
de falar com você sobre ela. Essa mensagem, eu vou até conferir aqui o ano, eu fiz aqui uma colinha para não esquecer. Essa mensagem ela foi recebida, foi transmitida ao médium Francisco Cândido Xavier, no ano, em 24 de março de 1936. Nem eu tinha nascido. Eu falo que eu já não sou tão jovem, eu sou idosa. 1936. Então, vocês observam que é uma mensagem com mais de 80 anos. E foi transmitida, através da mediunidade do Chico Xavier, pelo espírito Francisco Leite do Bittencourt Sampaio. E essa mensagem se chama A Obra do Evangelho. Então, o que diz essa mensagem? Que essa mensagem resume esse tema que nós estamos analisando no dia de hoje. Nesse dia de hoje. O Evangelho na humanidade. Então, a mensagem de Bittencourt Sampaio não é muito grande. Inclusive, nós inserimos essa mensagem, quem deseja ler na íntegra, no livro O Evangelho, no programa O Evangelho Rede Vivo, no livro 2, que é o estudo do Evangelho segundo Mateus. É o livro 2 da série, do programa O Evangelho Rede Vivo. Aí vocês veem, logo na introdução, tem a obra do Evangelho de Francisco Leite e Bittencourt Sampaio. Então, Bittencourt Sampaio é uma mensagem muito interessante, mas eu vou citar apenas alguns pontos, considerando o tema que nós estamos analisando. Ele começa dizendo que muitos daqueles que se entregam atualmente aos postulados científicos do Espiritismo, condena os estudiosos das ilações morais e religiosas às quais a doutrina espírita conduz com as suas expressões fenomênicas. Nós tivemos no passado e ainda temos nos dias de hoje espírita. Agora nós não estamos falando da humanidade, nem dos religiosos, estamos falando de nós, do nosso aprisco, dos espíritas. Há entre nós ainda, em 2021, espírita que rejeita até a prece, que acha que a prece é coisa de igrejismo, que é uma desinformação muito grande. Espírito que não valoriza nada quando se fala em amor, quando se fala em bondade, mas que são espíritas que procuram enfatizar só o conhecimento intelectual. Então, Bittencourt Sampaio lembra isso. Então, ele mostra, na verdade, que ele desconhece as realidades espirituais da vida. E esse orientador espiritual, Bittencourt Sampaio, ele fala, mesmo aqui no Brasil, onde Ismael fixou as bases luminosas do seu programa do Evangelho, observe esses tipos de movimento. Como nós estamos vendo, nós temos espíritos que não querem saber, só querem que a doutrina espírita seja apenas mais uma doutrina filosófica e filosófica materialista, sem consequências morais. E, então, eles falam que são pessoas que renascem no nosso meio, que combatem toda feição religiosa, porque devemos entender que essa palavra religiosa, nós não estamos falando igreja. Religião é religar a criatura com Deus, com o seu Criador, independente dos nomes que elas têm, se é um budismo, se é católico, se é protestante, se é... Não interessa. Religião é aquilo de ligar, quando a criatura se liga, aprende a se ligar, é o religar com o seu Criador. Então, Bittencourt Sampaio nos fala que nós, por mais que se evolua, por mais que surja uma ciência nova, em cima, inclusive, dos postulados espíritas, por mais que a metempsíquica, por mais
que os fenômenos mediúnicos e não mediúnicos se manifestem, por mais que nós venhamos a conhecer até a realidade extrafísica do mundo espiritual, vai falando isso, eu estou dizendo com minhas palavras, pensando uma outra palavra dele, por mais que a gente tenha essa informação, se nós não tivermos amor, lembramos do apóstolo Paulo, nada seremos. Porque o que permanece mesmo, lembrando inclusive Paulo em Coríntios, é a esperança, o amor, a esperança, a caridade, e o maior deles é o amor. Então, nós lembrando de tudo isso aqui, ao recordar a fé, desculpa, eu parei um pouco porque eu fiz a citação de Paulo incorreta. Essas três, a fé, a esperança e a caridade ou amor, são importantes, são aqui permanentes. Mas a maior delas é o amor. Agora eu fiz a citação correta. Então, o Bittencourt Sampaio trabalha isso. Agora, ele vai nos envolvendo nessa mensagem, que é uma mensagem maravilhosa, a obra do Evangelho, do presente, do passado e do futuro, e ele nos fala assim, a Terra, ele nos fala, a Terra, o planeta Terra, está cheio de novas comodidades e de eficazes tratamentos. Nós temos tudo. Imagina a pessoa que nasceu, não precisa ir muito longe, 50 anos atrás, 60 anos, no interior, que até um liquidificador era uma coisa importante, que a televisão. Hoje nós estamos nos comunicando virtualmente, nós conversamos com o mundo. Nós temos milhares de recursos tecnológicos jamais sonhados. Então, o que ele falou, a Terra está cada vez mais cheia de novas comodidades e de eficazes tratamentos. Uma pessoa que tinha um câncer, às vezes nem diagnosticava, que nem sabia o que era. Eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade, morava no interior de Minas Gerais, e uma pessoa lá, uma senhora, que sofria muito, chorava. A gente passava na rua durante o dia, era o caminho da escola, a gente via ela chorando. Ainda bem que ela tinha uma família muito boa, muito carinhosa. E ninguém sabia o que ela tinha, os médicos não sabiam o que ela tinha. Tinha um médico da cidade que foi numa outra cidade maior, por conta dele, trouxe um outro médico, que eles não souberam. Ela tinha um câncer. Hoje, quando a gente lê o sintoma, o que ela passava, ela tinha um câncer. A pessoa sofria desesperada e não tinha. Hoje, mesmo que não tenha totalmente cura, ou pelo menos alguns já têm, mas há milhares de tratamentos que reduz o sofrimento e que muitos se curam. Então, é isso que o Bittencourt está falando. Cada vez mais nós estamos encontrando. Veja o exemplo da pandemia. Nunca na história da humanidade nós conseguimos, em pouco tempo, como agora, nós conseguimos alcançar uma vacina. Em um ano nós tínhamos mais de um tipo de vacina. Se nós formos pensar que a varíola foi uma doença que a humanidade sofreu por mais de 1 milênio, mais de 1000 anos. Hoje nós conseguimos 3, 4 tipos de vacinas em um ano. É um grande progresso. Então, para nós encaminharmos, eu estou dizendo assim, que nós... Aí ele muda aquele tom mais, digamos assim, menos incisivo e passa para um tom mais incisivo quando ele fala assim, na compreensão exata do Evangelho está hoje guardada a solução de todas as crises que assoberbam os humanos. A compreensão exata do Evangelho. O critério da civilização e da cultura, sob o ponto de vista mundano, não resolve os enigmas, os problemas nem os enigmas que preocupam a mentalidade geral. Porquanto, moralmente falando, o homem está cheio de necessidades.
E aí ele fala, a mensagem do Cristo hoje ainda hoje, é obscura e desconhecida no ambiente de quase todas as nacionalidades. Não obstante as inúmeras igrejas e cultos externos que existem no planeta. Veja que ele mudou o tom. Muitos povos esperam ainda a palavra do Mestre para que se aproxime desse código de moralidade superior. Aí ele fala, mas no domínio das coisas espirituais, o homem ainda oscila entre a civilização e a barbárie. Nós, com tudo que nós temos, nós ainda estamos entre o civilizado e o não civilizado, como os bárbaros. Daí se infere a necessidade de esclarecer o entendimento humano. E ele vai concluindo dizendo assim, todos os programas dos ideais espiritualistas, não é só espírita, têm de se basear na melhoria do homem. Nós temos que nos tornar pessoas melhores. Foi o que eu falei no início. O espiritismo terá de reviver o cristianismo ou perecerá. Irá desaparecer, ele afirma. Aí, mais abaixo, ele diz, é necessário que os espíritas se convençam de que toda obra doutrinária, sem o concurso da parte moral do Evangelho, passará como um meteoro. Se nas vossas atividades, aí ele vai falando, antes de criar os espíritas, conscientes dos seus deveres de fraternidade, de humildade e de amor, tendes levantado as obras espíritas, mas vazias das consciências esclarecidas, inaptas a orientá-los no labirinto das atividades modernas. Criar instituições sem afinar as mentes que as nortearão nos ambientes da coletividade, de acordo com seus objetivos sagrados, é meio caminho andado contra a sua própria falência. E, finalmente, ele encerra. Convencei-vos e faço minhas as palavras deste orientador maior. Não só para nós espíritas, mas para toda a humanidade, para todos que queiram nos ouvir. Convencei-vos de que a atualidade necessita do esforço comum de todos, à sombra da bandeira da tolerância e da unificação, para que se dissemine o Evangelho em todo o planeta. Antes dos cérebros, faz-se mistério iluminar-se os corações. O Espiritismo marchará com Cristo ou se desviará de suas finalidades sagradas. Ou os homens realizam o Evangelho ou sua civilização irá desaparecer. E isso é muito simples, meus amigos, minhas amigas. Porque o Evangelho não é um ensinamento particular para uma pessoa ou para um grupo religioso. É para toda a humanidade. Porque parte daquela lei, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o que é bom para mim é bom para o próximo, o que é bom para o próximo é bom para nós. A sua linguagem é universal. Então, as pessoas podem até continuar nas suas igrejas, mas estarão praticando a lei de amor. Eu agradeço muito essa oportunidade. E, para encerrarmos e dar um abraço a todos com muito carinho, lembro-vos a todos vocês um ensinamento de Jesus também, João 10, João 11. Tem ainda muitas outras ovelhas que não são desse redil. Por isso que o Evangelho vai alcançar todos. Devo conduzi-las também. Então, ouvirão a minha voz. O Evangelho será ouvido em outras ovelhas, em todas as ovelhas do mundo. Então, haverá o quê? Um só rebanho e um só pastor. Muito obrigada, queridos irmãos.
Que maravilha, né, meus irmãos, ouvir essa irmã que traz na sua jornada terrena grandes experiências nessa doutrina de amor, essa doutrina que nos reforma intimamente. Querida Marta, querida colega de trabalho, porque é bióloga como eu, é uma satisfação recebê-la na nossa humilde casa, do Centro Espírita 9 de Outubro, localizado na cidade de Moreno, aqui em Pernambuco. E o seu trabalho é um trabalho, sabe, inspirador, trazendo tantas verdades, né, do nosso querido Evangelho, do Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês na tarde de hoje, para, junto conosco, né, ouvir e refletir as palavras dessa mestra, né, que é nossa Marta Antunes. Muito obrigada, Martinha. Que você leve para o seu lar, para a FEB, para a sua família, todas as bênçãos de Deus e de Jesus e dos bons espíritos. E para encerrarmos o seu lindo trabalho, vamos fazer a prece final. Agradeço a todos os irmãos que estiveram presentes na tarde de hoje, a nossa querida Dina Santos, da Federação Espírita Pernambucana, nosso irmão Heleno Vidal, da Comissão Estadual de Espiritismo, nosso irmão Rivaldo Pinheiro, que é o coordenador das ADESAs, né, da Comissão Estadual de Espiritismo. Então, são esses irmãos valorosos que nos incentivam a ir para a frente, para o alto. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, que a vossa misericórdia infinita se estenda sobre todos nós, e que tuas inspirações divinas, Senhor, nos preencha o coração e a mente, para que daqui sejamos fortalecidos dentro do vosso Evangelho Santo. Que Deus abençoe a todos nós, a todas as casas espíritas do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo inteiro. Que Jesus nos abençoe. Marta, leve um abraço. É do Centro Espírita 9 de Outubro, né, aqui de Recife. E agradecemos imensamente as boas vibrações da tarde de hoje ao nosso querido mentor Djalma Montenegro de Farias, esse grande baluarte do Espiritismo do estado de Pernambuco. Que Deus abençoe a todos nós. Muita paz, Martinha. E muito obrigada. Muito obrigada. Muita paz. Assim seja.